Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui na Matriz São Bento, a vocês que rezam conosco pela Rádio Verde Vale e pelos meios de comunicação desta paróquia São Bento. As colocações de Jesus para nós na nossa missa de hoje são simples, mas inquietadoras como sempre. Está a nos incentivar para que vivamos com dignidade a nossa vida. Aqui Jesus Cristo diz o seguinte: o discípulo não é maior do que o mestre. Nós poderemos muito bem dizer: os filhos não sabem mais do que os pais. Pelo menos não deveriam saber, não porque são impedidos, porque eles estão começando a sua vida. Nós estamos encontrando na nossa sociedade de hoje a inversão de valores. Muitos pais, por sentimentos de culpa, não dão conta mais de corrigir os seus filhos. E a correção aqui não é proibição. A correção aqui é mostrar o caminho coerente da vida, os valores verdadeiros da vida, a capacidade de respeitar, a capacidade de conhecer os limites, a capacidade de reconhecer a importância da autoridade. Mas não é uma autoridade que manda, é a autoridade que se constrói a partir do amor, do respeito, da valorização, da justiça. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, fala-nos do cultivo, cultivar esses valores. Se nós prestarmos atenção, cada vez mais nós vamos assumindo as ideias que são dos outros. Parece que nós estamos ficando muito vazios de nossas convicções. Parece que nós estamos muito vulneráveis às influências externas e estamos esquecendo de aprofundar os valores verdadeiros, entre eles a capacidade de amar e viver com dignidade. Com muita frequência nós fazemos
das pessoas que nem conhecemos, só porque vêm nos meios de comunicação, e um deles muito acessível para a grande maioria das pessoas é o celular. Quantas vezes se assume ideias que não se sabe de onde é e se faz suas, E quantas vezes estas ideias que a gente não sabe quem criou, por que criou, a gente faz nossas, e estas ideias são fontes de desavenças entre nós. Pior ainda, quando essas ideias que a gente não sabe de onde vieram, divide a nossa família, divide a nossa comunidade, causa espinhos. E aí nós encontramos no Evangelho o convite para abrirmos os nossos olhos, deixar que nossos olhos vejam a realidade mais profunda da existência e entre elas a que vem da palavra de Deus. É assim? É assim. Quantas vezes nós ficamos repetindo coisas, de onde vem isso? Quem é que falou? Por que falou? Quantas vezes isso acontece conosco? A gente assume e passa para frente como se nós tivéssemos convicção daquilo que se faz, simplesmente porque é mais fácil ou simplesmente porque tem tanta gente fazendo. A capacidade de diferenciar-se de tanta gente é um dos sinais de maturidade da gente. E sermos amadurecidos faz-nos muito bem. Nós não precisamos querer que os outros nos sigam. Todos nós devemos seguir Jesus Cristo. A nossa unidade, seguimento é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho amado do Pai. Sim, é assim. Então, estas coisas, elas precisam ser repensadas. A nossa sociedade está adoecendo e adoecendo cada vez mais intensamente, cada vez mais profundamente. E nós ficamos assimilando estas doenças, e entre elas a doença de não ter mais limite naquilo que se publica, naquilo que se diz, naquilo que se faz. Não é? Nas nossas casas, nós temos o ambiente favorável para poder fazer, mas precisa conversar, porque antigamente se fechava a porta da casa, ninguém mais entrava. Hoje se fecha a porta da casa e o mundo continua entrando dentro dos quartos, às vezes deitado na própria cama. Quantas pessoas deitam e o celular é o seu companheiro na sua cama? Quantas vezes é assim? Com os filhos, com os pais. Não é? Uma vez, numa reunião, eu encontrei um exemplo tão interessante. Nós conversando sobre estas coisas que de fato precisamos pensar e pensar com intensidade, e aí existem iniciativas muito interessantes. Uma dessas iniciativas que eu achei interessante, os pais disseram, a tal hora, e não era muito de noite, dizia, todos nós colocamos o nosso celular dentro de um lugar, trancamos e eu e minha esposa carregamos a chave. E nós, de fato, não vamos abrir depois. É uma maneira para proteger-se, para guardar-se. Os filhos sabem que os pais estão vivendo a mesma convicção. Uma das dificuldades do ensinamento hoje é que se fala muito e se diz muito para os outros, mas para si mesmo se diz pouco. E aqui no Evangelho a ressonância e a compreensão disso é: você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas você tem uma trave no seu próprio olho. Como que vai ensinar se você não conhece, se você não sabe, se você não vive, se você não procura viver? Não é? Esta é a trave do olho. Então a gente precisa
criar sentido de valor na nossa vida. Não fico querendo que os outros me sigam. Para que isso? Para que isso? Para que eu vou seguindo pessoas e pessoas? Pode ser quem? Pode ser padre, não é? Pode ser o padre. Quantas vezes nós seguimos um padre e ele tem ideias que não batem? Porque é só padre? Quem falou que todos os padres têm boas ideias? Nem sempre. E quantas vezes se seguem padres que têm ideias que a gente pensa é fora do mundo, é fora da realidade? Então, os olhos abertos não nos tira do mundo, mas faz a gente lidar com o mundo de acordo com os critérios amorosos de nosso Senhor. Esta é a verdade. E nem sempre nós pensamos assim. Então a gente fica comprando ideias, ideias, ideias. Vai na palavra, vai na fonte, conversa, olha, diz, não é? Diz. E outra coisa que é cada vez mais forte, nós começamos a comparar demais, a comparação demais. E todas as vezes que nós ficamos comparando, nós corremos o risco de sermos injustos, de sermos incoerentes, porque a nossa comparação quase sempre vem por aquilo que nós pensamos. E às vezes o que nós pensamos não está coerente. É minha convicção, mas nem sempre minha convicção é a mais adequada. Por isso a gente tem que confrontar também a convicção da gente diante dos ensinamentos de Deus. Está certo assim? No livro do Gênesis, quando Deus sai para passear no jardim, Deus sempre fazia isso, ele sai para passear. Sai para passear. E aí não encontra mais Adão e nem Eva e pergunta: aonde você está? Esta pergunta do Gênesis, ela é uma pergunta atualíssima para nós. Esta pergunta de Deus para Adão e Eva é uma pergunta atualíssima para nós. Deus vai perguntar: aonde você está? Qual que é a sua convicção? O que você anda fazendo? O que você anda fazendo da sua vida? O que você anda fazendo dos seus relacionamentos? Quais são as palavras mais frequentes na sua boca? E aí a gente dá conta de fazer uma análise compreensiva de nossas convicções. Chega ao final do dia, eu sento e penso: quais as palavras que eu mais usei hoje na minha vida? Dá para entender, a gente consegue fazer isso. E aí se eu percebo, puxa vida, as palavras que eu mais usei foi para criar divisão, foi para reclamar. As palavras que eu mais usei foi para impor nos outros aquilo que eu penso e não aquilo que Deus pensa. Então a gente refaz. E depois Deus sai também para perguntar, Caim e Abel, cadê um do outro? Onde está o teu irmão? Não é? Onde está o teu irmão? Porque o amor faz a gente compreender estas dimensões. Aonde está o teu irmão? Muitas vezes os nossos irmãos estão perdidos e perdidos e perdidos. Que a palavra de Deus nos faça viver cada vez mais a nossa vida, a coragem de sermos verdadeiramente inteiros, a coragem de não ficarmos preocupados se estão nos seguindo, se estão nos vendo, se estão. Não precisamos disso. Precisamos de vivermos intensamente nesse mundo com os olhos misericordiosos e amorosos de nosso Deus. Você que é pai, você que é mãe, senta com seus filhos, mostra para eles um dia depois do outro, muito mais com a sua maneira de viver do que com as suas palavras. E é preciso respeitar uns aos outros, que é preciso valorizar uns aos outros e, sobretudo, que é preciso ter a coragem suficiente de não ficarmos querendo seguir alguém. Não, sigamos a nosso Senhor. É Ele a realidade mais profunda da nossa vida. Sabe,
A autoridade da gente vem assim. Um dia depois do outro, as pessoas estão vendo que nós estamos buscando ser verdadeiros, sermos coerentes, sermos justos. Não somos nós que vamos construir e dizer, veja como sou verdadeiro. Não, a nossa luta diária para viver a coerência, viver a simplicidade. Nós estamos perdendo também essa dimensão da simplicidade, da naturalidade, da espontaneidade, a capacidade de rir, simplesmente rir. Nós estamos perdendo. É preciso que a palavra de Deus tome. Então, o homem bom tira do seu coração a riqueza da sua vida. Nunca esqueçamos esta colocação de nosso Senhor. Fiquemos um pouquinho em silêncio, pedindo que o Espírito Santo nos ensine a vivermos em paz com os outros e conosco mesmo. Nós estamos no ano santo, não é? Ano santo, vamos viver essa dimensão da santidade também nesse mundo tão pecador.